Deixa eu explicar isso pra você. Eu vou começar a explicar as coisas escrevendo na tela. Começar a escrever as coisas na tela. Vai ser bem legal. Você tem a leitura passiva. O que é a leitura passiva? É uma leitura que vai fazer você simplesmente ler por diversão, ler pra passar o tempo. E geralmente são leituras que elas vêm mais naquela questão de livros que a gente chama de romance, né? São histórias. Senhor dos Anéis, por exemplo. É uma leitura mais passiva. Você pode estar vivendo ela ali, mas é uma leitura mais passiva. Você tem uma leitura ativa. Cara, a leitura ativa, que é a leitura do estudo, né? Você não lê em quantidade, não importa muito a quantidade que você lê. Eu acho que eu até tenho aqui um exemplo. Search Neuromarketing. Olha só, isso aqui é uma leitura ativa. Eu fui lá no livro, então eu estava lá no capítulo 4. Como atuam as primeiras impressões. E aqui é o conteúdo que eu li naquele momento, da página 103. Olha só quantas páginas eu li nesse dia de estudo. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Só. Eu não li mais que isso. Eu estava estudando o que estava escrito naquele livro. Eu estava pegando um livro de estudo, não de leitura passiva. Então, eu peguei lá na página 103 e de repente eu li essa palavra aqui. Somos capazes de identificar uma imagem ou um objeto em poucos segundos. Eu até frisei. A gente identifica em poucos segundos. A gente usa essa informação para tomada de decisão. Aqui já traz uma coisa importante que só de ler isso daqui eu já começo a refletir. Já começo a imaginar. Cara, a gente tem preconceito. Todo mundo tem preconceito. Preconceito significa conceito prévio. Antes de eu ter todo o contexto, eu crio um conceito baseado na minha história, nas minhas visões. O preconceito pode ser uma coisa pejorativa e ruim, ou o preconceito é uma coisa que eu simplesmente olho e entendo a raiz da palavra preconceito. E aqui as pessoas, elas levantam, começam a ficar desesperadas. Meu Deus do céu, como é que tá dizendo que eu sou preconceituoso? Eu não sou preconceituoso. Todo mundo tem preconceito. Conceito é eu entendo alguma coisa previamente, antes de ter tudo bem explicadinho. Somos capazes, isso é cérebro. Somos capazes de identificar uma imagem, um objeto, poucos segundos. Pá! A gente já cria isso. E usar essa informação para tomada de decisão. Aqui eu posso começar a pensar e quebrar isso aqui. Pô, calma. Aí eu não posso pegar o meu preconceito e tomar a minha decisão em cima de um preconceito. Aí eu vou precisar de mais coisa. Só que aqui ele está simplesmente constatando um fato. Então, exemplo, se o carro passa pelo nosso campo de visão, mesmo se não estivermos atentos a ele, nosso cérebro é capaz de levar em conta a compra daquele carro, possivelmente, quando for sugerido entre outros carros que passarem por nosso campo de visão. O cérebro decide mesmo sem nos consultar. E aqui eu abro outra coisa, olha. Eu tô só num pedacinho e eu tô refletindo. Eu tô contando pra vocês como que eu tô estudando, como que eu estudo, tudo bem? Então aqui eu lembrei, por exemplo, tem esse cara da Inglaterra, que ele é considerado um mentalista, tudo bem? Por quê? Porque ele faz muito truques psicológicos, ele entende muito da psicologia e ele faz truques psicológicos com as pessoas. Então, tem um quadro inteiro dele, uma série que ele fez, onde ele faz a pessoa desenhar uma coisa, exatamente ele já fez o desenho previamente, ele mostra como que foi feito aquilo. Então ele fez o desenho prévio, e aí ele leva pessoas pra desenhar ali, desenhistas, e depois ele mostra certinho como que ele fez a pessoa desenhar. Enquanto ele colocava a pessoa no carro e levava pro lugar, a imagem que era pra desenhar aparecia em vários lugares, ele deixou em vários campos da cidade. Chegando no prédio, em vários lugares tinha a mesma imagem. Aí depois ele só falou, eu preciso disso, de tal informação, desenha pra mim. Na hora que ele desenhou, ele falou assim, olha, então, esse é o seu desenho, né? Eu desenho isso daqui ontem. E aí ele mostra, isso daqui é um truque que muitos mentalistas usam. Por quê? Porque entende-se muito claramente sobre isso daqui que está sendo dito. Então olha só como que foi todo o meu processo de pensamento em apenas um parágrafo. E depois eu ainda escrevi uma anotação a mais. Estamos sendo impactados o tempo todo, nem notamos, sequer temos o controle sobre isso. E só isso daqui, eu não precisaria ler mais nada. Só isso daqui pode ser um tema para uma palestra, para eu ficar pensando o dia inteiro, para ser um vídeo no YouTube, para eu conversar com pessoas, para eu entender de neurociência, porque o grande lance do livro é o neuromarketing, como que essas informações vão ajudar a pessoas a tomarem decisões. Quer ver um exemplinho? Quer ver um exemplinho na prática aqui, que eu fiz depois disso? Tá aqui, ó, a gente volta aqui, nesse carinha. O que tá escrito aqui, ó? Neuromarketing. É à toa? É de bobo? Na leitura ativa tem mais coisas. Na leitura ativa você faz perguntas pra si mesmo, você fica criando perguntas, você fica trazendo situações, você faz um paralelo entre uma coisa e outra.
Cria-se histórias, modelos que você possa fazer conexões mentais. Isso é uma leitura ativa. Faz dissertações, fala com as pessoas, ou na sua mente, mas pega aquele assunto, depois traz ele de volta em algum lugar. Quando você faz isso, aquele assunto ele começa a fazer parte da sua vida. Você não leu passivamente. Então, se eu falo pra você, lê o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e você lê como uma leitura passiva, ele não vai transformar a sua vida igual transformou a minha. A minha, eu peguei o livro e eu apliquei a cada novo capítulo, eu aplicava, eu saía na faculdade, saía na minha família, dos meus amigos, eu aplicava aquele capítulo. E aí aprendi um novo capítulo. É aplicação na hora. Isso é ativamente. Eu estou pegando um assunto e ativando já ele. Então ativo, eu estou fazendo algo em relação a isso. Seja perguntas, como eu falei, criação de histórias, resumos, que eu possa puxar da minha cabeça. Eu vou lembrar muita coisa do que eu li amanhã? Não vou lembrar. Nem você, nem eu, nosso cérebro não nos permite lembrar. Ele joga fora muita coisa, mas conforme você vai revisitando aquilo, você vai lembrando. Então é diferente. Então você pode ler pra passar o tempo, ou você pode ler pra ter uma mente mais ativa. Pô, tem uma palavra aqui que eu não conheço, deixa eu pesquisar a palavra, deixa eu pesquisar a raiz da palavra, deixa eu pesquisar o contexto. Pô, o cara falou disso daqui, mas me fala mais coisa. Você tá vendo? Vou ler um livro, 2, 3, sobre o mesmo assunto. E aí isso vai fazendo parte de você, cara. É sobre isso que você tem que entender quando tá lendo. Ler não é sobre você ler uma quantidade massiva de eu terminei o ano, eu li 60 livros. Cara, eu já passei num ano lendo 90 livros. Dane-se, não importa, velho. Tem gente que gosta de falar sobre isso pra se gabar, né? Cara, não importa. Leia pega um parágrafo de um livro e reflita sobre ele, porque ele pode transformar a sua vida. Ou então, leia de maneira passiva alguns livros que possam te deixar, sei lá, só pra você aprender uma coisinha ou outra e tal, uma coisa mais curiosa. Mas se você tá lendo coisas que são pro seu crescimento, seja ele pessoal, profissional e etc., você precisa revisitar aquilo, você precisa fazer aquilo ser ativo na sua vida.